Olá, vamos lá. Ei, Samu. Oi, Leandra. Tudo bem? Já estamos já aí, né? Faltam uns minutinhos, mas a gente já tá. Oi, Cristina. Oi, quanto tempo, querida? Que linda. Tudo bem? Como vocês estão, meninas aí? Oi, Leandra. Tudo bem? Nós começamos já uns minutinhos aqui pra gente estar, né, nesse climinha. Na verdade, eu queria colocar uma música, gente, só que eu tô tão tansa que eu não consegui colocar uma música, porque eu queria um clima bem descontraído, sabe? Pra gente ficar aqui nesse bate-papo, né? É a minha primeira live, assim, eu fazendo, então me perdoe isso por acaso eu te der algumas ratas aí, mas eu acho que vai ser tranquilo. Acho que o importante, né, é o conteúdo e a gente está aqui querendo trazer algo legal para vocês. Rotina de mãe, que é o tema. E aí, como que é a rotina de vocês? Fala aí. Ô, Cristina, e a sua bebezinha linda? Oi, Nara, tudo bem? Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Anne, e aí, Anne? Se vocês quiserem já ir colocando aí, como é que é a rotina de vocês? Bora lá. Todo mundo acha que é mãe, né? Menos o Samuel, não é isso? Não é Samuel? Samuca é meu filho, acabou de entrar aí. Então, como é que é a rotina de vocês de mãe? Vocês conseguem tempo para vocês? Me fala assim, sim ou não? Conseguem fazer tudo que vocês gostam de fazer e queriam fazer? Ah, tá, Anne. Voltou ao trabalho recentemente, a rotina tá uma loucura, é verdade. Imagino. E você, Cristina, me conta aí. Faz tanto tempo que a gente não se vê, não se fala. Sua filhinha tá linda, maravilhosa, né? E aí, Nara, me conta. Como é que é essa rotina de mãe? Rotina dos filhos a gente sempre coloca como prioridade, né, gente? A gente sabe a hora deles comerem, que eles têm que dormir, né? A gente fica seguindo aquele padrãozinho porque a gente sabe que faz bem para eles, né? Mas a gente se liga tanto nisso e acaba deixando de lado o nosso tempo, tempo pra gente. E a nossa rotina, como é que tá? Como é que é para vocês aí? Ô, B já chegou aí. Legal, B, aqui a gente tá de bate-papo ainda. Já tá na hora, né? Se bem que já tá na hora. Mas vamos fazer o seguinte então, pessoal, seguinte. Tem um aviãozinho aí, e aí eu queria que vocês colocassem, apertassem esse aviãozinho e convidassem mais pessoas. O pessoal que está na lista, os 10 primeiros da sua lista aí de mensagens, para avisar que a gente está online, que aí quanto mais mulheres estiverem juntos conosco, a gente consegue distribuir, né, esse conteúdo para mais pessoas. Eu acho que todo mundo precisa disso, é importante para a gente e para de quem a gente gosta também. Sejam bem-vindos aí a Lê, a Gabi, que chegou agora. Vamos lá? Vamos então, mandando esse aviãozinho? Clica aí nesse aviãozinho e chama seus amigos para estar com a gente. Vamos chegar aí para mais gente. A nossa convidada especial, nossa convidada de honra já está aí. Demora te chamo, B. Demora te chamo. Vamos ver. Então, pessoal, boa noite para vocês que já estão aqui. Ei, Alê, olá. Boa noite, sejam muito bem-vindas a essa nossa comunidade, né? Esse nosso grupo que a gente está aqui agora. É com muita alegria que a gente apresenta. Hoje é a minha primeira live aqui, produzido, né, pela página. E eu estou muito feliz porque a gente está começando já assim, com o pé direito. Nós temos já falado alguns meses, né, sobre essa questão da gestão do lar, a questão da rotina, planejamento, né? Então a gente sempre tem falado sobre isso, batido nessa tecla, porque isso realmente é importante. Acho que a maioria de vocês já deve conhecer um pouco da minha história aí, né, com por que eu cheguei aqui, mas só apresentando assim para os convidados da B, que chegaram aí e não me conhecem, né? Meu nome é Michele, eu sou engenheira de produção por formação, sou professora também de matemática, estou nessa situação do lar de maneira integral,
Tem, agora sim, direto mesmo, tem 1 ano. Só que eu saí do regime CLT tem 4 anos. Então, assim, quando eu me vi nessa visão de ser do lar, eu tive um baque, assim, não foi nada romântico como o pessoal fala. Eu vejo, né, muitas mulheres aí falando que tinham optado por sair do trabalho para cuidar de filhos de maneira muito tranquila, muito suave. Só que para mim não foi nada suave, foi realmente muito difícil no início. Mas aí depois eu fui rever alguns valores, eu fui despertar alguns sentimentos que estavam adormecidos, fui rever alguns conceitos e aí tudo começou a fluir bem melhor. E aí agora eu tô com uma bebezinha, ela vai fazer 1 ano essa semana, a gente está aqui em época de festas e a gente sabe, né, hoje lidar com a rotina, com o planejamento, a gente vê que a gente consegue fazer desse momento do lar algo realmente feliz. Então, para mim, que era algo assim assustador e nada feliz, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Então, eu ressignifiquei essa minha fase da minha vida e consigo hoje ser feliz nas circunstâncias, né, e na realidade em que vivo. Então, eu tenho esse prazer. E é por isso que eu falo hoje na página sobre isso. Eu quero falar para mais mulheres também que já passaram por situações semelhantes, de que é possível sim nós sermos uma mulher no lar, né? Realizada, feliz, tomando conta da sua família da melhor maneira possível. E é isso. Então, há 4 meses eu estou falando sobre isso aqui no canal. E a gente tem aplicado algumas metodologias interessantes e tem funcionado. Um planejamento, uma rotina, uma dia a dia mais organizado. Mas hoje nós estamos falando aqui rotina de mãe, né? Que é bem específico para nós mamães. Acredito que a maioria de vocês são mamães, que chegaram até aqui. E nós temos uma dificuldade. E essa dificuldade, ela é para todas, mesmo aquelas até mais experientes nessa vida do lar, até para aquelas que trabalham fora, que tem dupla, tripla jornada de trabalho. Para elas, muito mais ainda, né? Então, assim, cada uma tem a sua realidade. Gente que tem mais filhos ou que tem menos filhos, quem faz homeschool, que não faz homeschool. Enfim, a dificuldade de arrumar tempo para a mulher, para nós mães, ela é inerente à própria mulher. Sabe por quê? Porque nós somos seres muito altruístas. Nós amamos demais, não é mesmo? E às vezes nós nos deixamos de lado. Nós amamos tanto que a gente dedica mais tempo à família, ao lar, ao marido, os filhos, e tudo vira prioridade, menos a gente. A gente acaba deixando um pouco de lado. E às vezes não é assim, é pelas próprias circunstâncias mesmo, a gente faz até às vezes sem querer. Só que se a gente não se olhar, se a gente não tiver esse cuidado, a gente acaba entrando numa bola de neve aí que fica difícil de sair. E aí isso pode trazer prejuízos para a nossa própria saúde. E se a gente quer ser uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa gestora do nosso lar, a gente precisa de cuidar disso, desse aspecto também. Então, o tema dessa nossa live é isso. Eu agradeço aí a presença de várias pessoas que estão entrando aí, amigos meus. O Gabriel, olha quanto tempo, hein, Gabriel? Então, Beatriz, tem a Juliana também que entrou, a Deise, a Pri. Olha, sejam muito bem-vindas, tá? Sejam muito bem-vindos todos aí que estão. E nós vamos começar mesmo. Eu vou chamar a B aqui, mas antes disso eu queria que vocês fizessem o seguinte, uma gentileza. Pegasse esse aviãozinho que está aí do lado, clicasse e mandasse para um número maior de amigos que vocês podem chamar para convidar para essa live, para que a gente tenha mais pessoas para que possa ouvir, tá bom? B, me dá uma cena assim, acena para mim, para eu te chamar. Cadê? E aí, pessoal, também uma coisa, olha só. Durante esse bate-papo, nós teremos algumas dúvidas, imagino, né? Tem aí uma caixinha de perguntas. Do lado dessa imagenzinha aí de 2 pessoas, tem aí um balãozinho com uma interrogação. Ali, se você clicar ali, você consegue fazer uma pergunta. Então, você, por favor, faça as perguntas que vocês quiserem, porque aí no final a gente vai abrir um espaço para tirar dúvidas, tá bom? Então, assim, se vocês quiserem escrever por aí, tudo bem, mas por ali fica mais fácil da gente conseguir administrar aí. E aí, eu e a B, nós iremos ficar olhando essas caixinhas de perguntas e tentar responder para vocês, tá? Eu vou aqui chamar a B. Quando ela vai entrando, gente, eu vou falar o seguinte da B. A B, o nome dela é Betina,
ela tem um canal, uma página que... Oi, Oi, Bê, oi! tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui, que agora que eu tô vendo que Aham. não tá enquadrado esse trem. Oi, E gente! para mim também, eu não estou muito enquadrada não, mas eu acho É que, que enfim. quando entra duas pessoas, aí desenquadra, né? A gente tem que dar uma Ah, tem que ajeitadinha mesmo. enquadrar. Ah, Aham. tá. Tá explodindo a luz Vamos lá da lá. minha janela. Deixa eu me ajeitar aqui. É que Oi, você já tá gente! craque nisso, né, Tô Bê? me acostumando, né? Deixa eu Pois me é, eu ajeitar ainda aqui. não, né? Tô aqui inovando. É sempre bom inovar. Michele, é. Então, boa noite a todos que chegaram agora aí. Bê, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estou muito feliz por essa parceria que a gente está fazendo aí, né? Também. E Uhum, você de tão longe e a gente conseguiu aí, a gente é está verdade. estreitando nosso laço de amizade, Uhum. né? Eu fico Recíproca muito é a feliz por isso. mesma. Eu estava ouvindo aqui Ah, a Mi falar e ela estava dizendo assim, que ela não tinha, né, essa ambição de ser mãe, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, que foi um baque, né? Para mim foi totalmente ao contrário, né? Quando a Naomi tá veio, vendo? já começaram os planejamentos. E agora, como que a gente vai fazer? O que que a gente precisa para que eu possa então parar de trabalhar e me dedicar ao lar? Isso já era uma coisa que estava no desejo, sabe, no Entendi. meu coração. Então a gente se É, uniu, então, uniu essas duas sim, diferenças com para certeza. legal, E né? você, assim, e engraçar, interessante, né, que nós nos conhecemos numa live, né, que eu estava participando, e Uhum, aí você entrou, a gente teve uma simpatia, né, uma afinidade foi ali pelo verdade. jeito, e Uhum, aí, porque assim, eu te admirei muito, Bea, te admiro, né, pela fluidez como você consegue lidar com a sua rotina na sua casa, entendeu? Como você, assim, realmente tem aquele senso de domínio sobre a educação da Naomi e sobre a sua casa e como você passa essa segurança. Não, você parece? passa essa segurança. Parece Que mesmo. Não, eu bom. sei que você tem as dificuldades, eu imagino que você tem as dificuldades, né? Tem, Mas claro. realmente a gente percebe, eu acredito que outras seguidoras suas também conseguem ver isso através das suas atitudes, do que você tem mostrado no Stories, né? Enfim. Olha, Mas eu sei também que não é simples, né? não, não é E tem uma fácil. histórica. Uhum, Mas deixa eu primeiro te apresentar, tá gente. bom. Olha só. A Bea é o seguinte: ela é pedagoga por formação na Uhum, Universidade Federal de Santa Catarina, onde hoje eu resido aqui em Florianópolis, né? Ela também veio daqui. é. Hoje ela mora no Texas. Ela Uhum, hoje faz homeschool, tem uma filhinha linda. A página dela fala sobre isso, fala sobre rotina, fala sobre o que ela vem aplicado. Ela dá muitas dicas interessantes e até para quem não é homeschool pode aplicar. Porque, uhum, assim, eu acho que a mãe educadora, ela nasce, né? Assim, uma mãe educadora nasce quando ela vira mãe, né? Eu acho claro. assim que toda mãe, né, que se Uhum, preocupa com a educação do filho, mesmo que ela terceirize isso, entre aspas, em uhum, alguma parte, ela se preocupa também, porque uhum, educar a gente faz isso o tempo todo, uhum, né? Educar, a gente educa na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir, a gente educa na hora que a gente vai dar banho num filho, a gente educa o tempo todo, com as nossas ações principalmente. uhum. E aí a B tem grande experiência, gente. O currículo dela é grande, não dá nem para ficar falando muito aqui. É Mas ela tem verdade. experiência com ONG, com Uhum, situação de vulneráveis, ela tem experiência com vida no campo, com educação no campo, ela tem experiência como tutora nos Estados Unidos, onde ela reside, né? Ela já foi tutora já de uma família, ela presta esse serviço de consultoria para outras famílias que desejam fazer homeschool. Então, assim, hoje eu não sou uma mãe homeschool, mas eu pretendo implementar isso com a Mariana. Então, assim, hoje a Mariana vai fazer um ano nessa semana, e eu cheguei legal. nesse mundo do homeschool, eu cheguei no mundo desse homeschool, B, tá, tem um ano atrás, enquanto eu estava Uau. na gestação, eu já estava procurando Uhum, saber sobre como seria isso, porque eu vejo que não é algo fácil, não é algo simples e requer muito preparo. E eu, assim, eu sei que não é para todas as famílias, cada um tem a sua vida, a sua realidade. Então, hoje é meu desejo, mas, por exemplo, o meu marido não vê muito assim. Então, a gente é, não tem o mesmo pensamento hoje. Mas quem planeja, né, é assim, quem claro. confia, assim, a gente se planeja e no Uhum. momento certo a gente está pronta se isso acontecer. B, então agora é com você, fale um pouquinho aí de como que é a rotina de mãe,
Como que é, como funciona aí para você, quais os benefícios que você tem colhido nessa sua vida, nessa rotina de mãe, que é o tema da nossa live de Tá hoje. bom. Oi, pessoal. Oi para as mamães que estão aqui. Eu já vi que a minha cunhada está aqui. Não sei se ela ainda está. E ela também tem implementado algumas coisas na rotina dela. E primeiro, Mi, eu quero dizer assim que eu não sou nenhuma expert em rotina, tá? Eu estou aprendendo com a vida. Não sou expert em nenhuma área, assim, de educação domiciliar, nem nada, né? Porque minha formação é a educação na escola. Mas nesses Uhum. últimos 6 anos eu tenho aprendido bastante com a Naomi. Eu sou especialista, expert em Naomi, né? Isso eu sou. E também em ajudar muitas famílias. Aqui nos Estados Unidos tem muitas famílias que já fazem homeschool faz bastante tempo e sempre enfrentam alguns problemas. Então, a mim não falou, mas eu morei 10 anos na Califórnia e lá nós criamos um grupo de mamães Hum. homeschoolers. Então foi aí que começou muito desse aprendizado e também desse desejo de ajudar outras mães nessa caminhada. Então, como que funciona é uma coisa que eu creio que no Brasil em breve deve estar começando também, porque o Brasil é mais novo no homeschool. A gente chama de co-op. Co-op vem da palavra cooperar. Então, as mamães cooperam entre si. Você tem um grupo que Olha você que se reúne legal. 1, 2 vezes por semana e o seu talento que você tem, você ajuda a educar aquele grupo, né? Digamos assim, por exemplo, uma mãe que tem talento para música, então trabalha música com todo o grupo de crianças. A mamãe que tem talento, no nosso grupo, por exemplo, tinham 2 fisioterapeutas, então elas eram responsáveis por toda a parte de atividade física com as crianças. Tinha uma mamãe médica, tinha uma mamãe psicóloga, então elas eram responsáveis pelas partes de atividades de ciências, de química, de experimentos, coisas assim diferenciadas. Então, Uhum. a minha experiência vem aí desde que a Naomi tem 2 aninhos, então fazem 4 anos que eu estou nesse mundo homeschool, e um pouquinho antes eu trabalhei como tutora para uma família, na verdade eu era uma nanny, mas também tutora, porque os pais não estavam em casa e as crianças estavam em educação domiciliar, no caso comigo, né? Então, Uhum. aí que eu comecei a entrar nesse mundo de homeschool. No E você começo, fala que você não tem experiência, né? tem E um você fala que você não pouquinho, é, que não é tô especialista. crescendo Gente, nessa área. olha só, gente, humildade da pessoa, né? Não, mas tô crescendo. Não, mas assim, para a gente, né, Bia, para quem não veio desse mundo, né, e que está chegando agora, para a gente acha assim, nossa, mas quanta experiência, porque isso é legal, né? Essa coisa do colaborativismo, como você está falando aí agora, que vocês fazem no Co-up, Uhum, como que é interessante e como que o que nós estamos fazendo também agora, compartilhando o que a gente sabe com outras mulheres, esse sistema isso. de colaborativismo, gente, isso é muito É uma legal. cooperação. Isso é Uhum, uma cooperação. E uhum, assim, essa comunidade que a gente vai criando, de uma mulher ajudando outra, uhum. isso nos fortalece tanto e nos dá tanta Muito. segurança para a gente Uhum, seguir adiante. com Então, por isso certeza. que eu vejo em você nisso. Eu vejo sim, você é uma especialista para mim. Que bom, mas olha só. Quando a gente começa a fazer, você vai ver que não é difícil, Mi. Como você planeja para o teu trabalho, planeja para qualquer coisa que você faz na tua vida, você vai planejar para fazer atividades com seu filho. E vou te dizer que é mais fácil do que planejar para dar aula para uma classe de 20 crianças. Porque são 20 crianças com 20 realidades diferentes. E 20 realidades que você não conhece, que você não vivencia cotidianamente. Então, você tem Uhum. que pegar uma base e colocar todas as crianças dentro daquela base ali, dentro daquela caixa, encaixar todas elas dentro daquela metodologia, porque é o melhor que você vai poder fazer por elas. Agora, com seu filho, não. Você sabe o temperamento da sua criança, você sabe em que áreas ela se desenvolve melhor, você consegue perceber com o tempo, depois de começar a educação domiciliar, com o tempo você percebe se seu filho ele consegue aprender melhor ouvindo, ou vendo, ou sentindo. Você começa a ver quais dos Uhum. 5 sentidos do seu filho ou dos seus filhos, mesmo que você tenha 3, 4, ainda assim é uma classe de 20, 25.
Então, a Uhum. gente vai pegando aquela individualidade da criança e vai fazendo atividades dentro daquilo que a criança precisa aprender naquela fase da vida dela, relacionadas ao que a criança já gosta. Então, assim, maravilhoso. É maravilhoso, não é Ai, que difícil. bem. Não é difícil. Ah, É, é, para você não é difícil mesmo, mas para a gente está chegando aí, mas é bom, B, porque assim como tem outras pessoas, né, que uhum, gostam também de compartilhar isso, nós vamos aprendendo, gente. E isso é muito legal, você compartilhar coisas boas, né? uhum, E B, como é que funciona a rotina para você? Você, a rotina com a Naomi, a gente sabe que a sua página ok. você fala isso direto. Uhum. Mas e a mãe da Naomi? A B, que Então, é profissional, né, que já trabalhou em outras escolas públicas, particular, que uhum, saiu desse mundo, né, de CLT também, enfim, foi para casa e resolveu fazer, né, homeschool e está de maneira integral, longe da família, e também total. tem isso, né, gente? Uhum. Longe totalmente da família. Como é que você se vê nessa posição mãe, mulher, amiga, esposa? O tempo para você, a rotina da Tá bom. mãe da Naomi. Tá bom, vou falar. Antes, ó, quem quiser fazer pergunta, tem uma interrogação do lado dos comentários, ali a caixinha de perguntas. Vocês mandam ali que é mais fácil para a Michelle visualizar, tá bom? E aí ela Isso. vai abrindo as perguntas para a gente. Bom, a rotina de mãe foi até por isso que nós começamos, é, tivemos essa ideia, né, Mi, de desenvolver Isso. esse desafio, porque assim, é uma coisa que não é fácil, né? A gente, principalmente agora nesse período de pandemia, que para todas as famílias o ritmo mudou bastante. Então, o ritmo que Uhum. você tinha um ano atrás, você não tem mais esse ano. E pelo jeito, pelo que as coisas, pelo que a gente está vendo, o próximo ano vai continuar assim, porque até que todas as pessoas estejam imunizadas, vai levar um tempo até que as coisas voltem ao normal. Então, esse último ano foi assim bem desafiante para a gente. Foi onde eu conheci a Uhum. Mi numa live da Escola do Lar. E aí comecei a seguir a Mi e aplicar algumas dicas do que ela falava ali. Por quê? Apesar de eu ter a rotina com a Naomi de homeschool e já ter alguma rotina básica do lar também, mas totalmente voltada para a criança, para o nosso dia a dia com ela, eu comecei a sentir falta de algumas coisas para mim, mesmo sendo com ela. E aqui eu quero deixar um parênteses. Eu não estou dizendo que, ai, estar em casa com a minha filha é muito difícil, é um trabalhão e eu não consigo fazer mais nada. Não é. Minha filha não é um estorvo na minha vida. A minha filha não é um problema na minha vida. A minha filha foi a solução para a nossa vida. E a filha de, eu sei que os filhos de cada um de Adoro ouvir vocês isso. Adoro também ouvir é. isso. Então, assim, o É, problema. porque tem gente que não vê assim. Uhum. Então, assim, o problema não é a criança, o problema é a forma como eu me organizo. Então, eu comecei a Exatamente. perceber isso, que eu posso sim fazer homeschool, posso ter um cotidiano dentro de casa, agora muito mais, porque eu não tenho mais atividades na rua, porque todas as atividades extras que a gente fazia fora de casa estão fechadas, não existem. Uhum. Nesse momento é tudo online. Então, eu tive que me adaptar a essa vida online 24 horas por dia, 7 dias da semana em casa. E para quem me conhece sabe o quanto isso é difícil. A minha mãe me chama de rueira, eu sou manezinha da ilha. Então, se eu estivesse falando muito rápido, diz assim, ó, slow down, Betina, Somos... diminui, tá? Eu sou manezinha da ilha e a minha mãe, até hoje, ela me chama de rueira. Por quê? Porque eu era uma pessoa assim que todos os dias eu tinha alguma atividade na rua para fazer, porque eu gosto de sair. Eu gosto de ir para a rua, de ver pessoas, de socializar, e a Naomi como eu. Então, primeiro desafio de 2020, não estar fora, não estar socializando, não ir à igreja, não ir à biblioteca, não fazer coisas que a gente fazia. E aí ficar mais dentro de casa, não praticar os esportes que a gente praticava. E aí a gente teve que começar, como a Mi disse no início, se ressignificar. E aí que começou essa busca, essa corrida atrás de uma nova rotina. Então, como que eu vou me ressignificar agora com essa nova realidade e Uhum. com a minha filha junto comigo 24 horas por dia, 7 dias na semana?
né? Sem estar fazendo atividades só voltadas para ela, mas também voltadas para mim, voltadas para ambas, para nós duas, voltadas para toda a família. E aí eu comecei a essa busca. Não vou contar as coisas que eu fiz, né? Porque a gente vai contar durante essa semana Aham. muitas coisas que eu modifiquei na nossa rotina. A gente vai estar propondo para vocês nessa semana do desafio de mãe. Então, foi uma nova rotina, está sendo, tá? Está sendo construída, porque a rotina está sempre em construção. Mas uma das coisas que eu aprendi, que eu posso dizer aqui antes mesmo da gente estar começando o desafio rotina de mãe. Uma das coisas que eu aprendi é que a rotina, ela não é estanque, tá? Ela não é uma coisa, vou criar minha rotina hoje até o ano que vem, daqui a um ano, 365 dias. Eu vou só dar check mark em todas as coisas, vou estar sempre fazendo igual. Não. A gente leva em consideração o clima. Aqui, por exemplo, eu aprendi que quando muda as estações, eu tenho que modificar minha rotina. Porque coisas que eu poderia fazer de manhã cedo, agora eu não posso mais, eu tenho que passar para o fim da tarde. Ou coisas que eu Imagino. fazia o fim da tarde, eu tenho que inverter. Então, cada estação, cada época do ano, a nossa rotina vai mudando. É um ciclo, é igual o ciclo da natureza. O ciclo da natureza não é maravilhoso? Planta sementinha ali, ela vai germinar, ela vai crescer e depois vai morrer e não vai existir mais? Uhum. Não, ela vai reviver aquela flor, vai reviver na época certa. E a rotina com a gente é a mesma coisa. Não é que a gente vai parar a rotina morreu. Não, a gente vai agora se adaptar à nova fase da rotina e vai modificar o que a gente precisa. Uhum. Uma coisa que eu faço também, a minha rotina não tem horários, tá? A gente chama Isso é que legal, já conversou sobre isso. Pode é, falar. é uma outra Isso é bem diferença interessante. minha e da Mi que a gente pode unir, porque cada família funciona diferente, né? Sim. Uhum. Mesmo a minha rotina de homeschool, ela não tem horário, e a nossa rotina cotidiana também, ela não tem horário. Ela tem horário para Naomi dormir, ela tem o horário dela de dormir. Mas, a partir daí, o horário de acordar já não existe. Por quê? Desde muito pequenininho eu comecei a perceber que a Naomi, ela tem um período do mês, que varia 3 dias mais ou menos do mês, que ela dorme mais. E assim, ela não dorme um pouquinho mais, não é 30 minutos a mais. Ela dorme 2 horas a mais. E é sempre 2, 3 dias, às vezes 4 dias no máximo no mês, isso acontece. E Uhum. no começo eu acordava ela. Quando ela era bem pequenininha, ela estava na hora de acordar, eu ia lá, fazia carinho, beijinho, ia acordando. Só que eu via que ela não rendia bem durante o dia, ela ficava mais chateadinha, ela dormia o sono da tarde muito maior, e aí depois aquilo atrapalhava o sono da noite. E aí eu comecei a pesquisar isso, por que que ela estava dormindo tanto? E aí eu Uhum. descobri que é normal que algumas crianças em algum período do mês, elas dormem um pouco mais porque elas estão crescendo, é o período de crescimento delas. Uhum. E aí eu disse, pobrezinha, ela tá lá crescendo e eu tô acordando ela, não vou mais acordar. Aham. Ai, E aí eu não entendi. acordei mais ela. E quando começou o homeschool, eu, eu deixei isso. Entendeu? Eu continuei não acordando, ela dormia aquelas horinhas dela a mais. Então, alguns dias do mês, as nossas atividades começam um pouquinho mais atrasadas. Tudo bem, termina um pouquinho mais Tudo tarde. bem. Ela não tem que ir para a escola, ela não tem aquele horário. Ai, vamos, vai, engole o café, vamos sair correndo. Não, não tem isso. Então, ela tem toda essa paz para ela dormir um pouquinho mais naqueles dias que então, eu já Uhum. sei, quando ela passou 30 minutos do sono dela, do normal dela acordar, eu já sei que ali ela vai. Mais uma hora Aí e você meia. aproveita esse tempo. Aí, como você faz então, B? Nesse tempo, por exemplo, é uma coisa que não é previsível, né? Não. São dias ocasionais, imagino. Uhum. E aí você vai ter aquele tempinho de folga ali que Uhum. você é um imprevisto positivo, né? No caso, Uhum. para você. Aí, como é que você lidar com isso? Você aproveita e faz alguma coisa para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu autocuidado? Para como é que é essa Sim, parte? com certeza. Eu aproveito primeiro a minha meditação, né? Eu já acordo, já estou lendo ali, fazendo a minha meditação com Deus.
E teve uma época que eu usava esse tempo para fazer atividade física. Eu já aproveitava que ela dormia mais e eu já fazia minha atividade física ali de manhã. Mas daí comecei a ver que às vezes ela dormia 2 horas, às vezes dormia 1 hora e meia, às vezes 1 hora, então começou a não dar certo. Então, geralmente eu aproveito esse tempo para eu também ficar mais tranquila. Se eu estou mais cansada, eu descanso um pouco mais. Depende da Uhum. fase. Sabe aquela fase? Acho que estamos todas em mulheres. Não tem homens aí também, mas esses homens que Tem estão aí sim, devem ter tem, é. esposas. Nós É, acho que entrou temos, pra... nós mulheres somos agraciadas, né, de todo mês, vamos dizer assim, ter a bênção de, né, ter aquele período. É benção, é E benção. pois é. Por isso nós Significa que temos os estamos nossos filhos, né? férteis. É. É, Mas esse período não é mil maravilhas para todas as mulheres, né? E lógico que não. às vezes, eu fico mais cansada, minha energia baixa bastante. Então, eu percebo que nesse período, quando a minha energia começa a baixar, eu tenho que mudar um pouco a minha alimentação, eu tenho que fazer mais atividade física para me dar mais energia, Uhum, e eu tenho que dormir mais, né? entendi. Então, E você nem consegue sempre tempo para cicla. você? Eu consigo tempo para mim. Uhum. Não vou contar como, né? Vou contar essa semana, vou deixar as mamães bem curiosas. Ah, Mas tá. é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, conseguir tempo para mim junto com ela, durante as atividades, durante as rotinas com ela, ter esse tempo para mim. Porque, por exemplo, mamãe, se tiver alguma cabeleireira aí, vai me estrangular, mas eu tô 2 anos sem ir num salão de beleza, tá? Eu mesma pinto meu cabelo. Vocês podem ver, escova essas coisas, eu não dou bola mais, eu não faço, só se eu tiver uma festa, alguma coisa importante para eu ir, mas já não faço. Eu assumi os meus cabelos serem do jeito que são, mas pintar os brancos eu não assumi. Então, eu tenho um tempo para mim, todo mês ali, aquele tempo já está. É um acordo meu e do meu marido. Eu faço os cuidados comigo, com o meu cabelo, mas eu tenho meus cuidados diários também. E eu encontro tempo, sim, dentro da nossa rotina para estar fazendo Uhum. isso. Não vou dizer que é tudo perfeito, né? Vai ter dias que, né, as coisas se atropelam, nem todo dia é igual, coisas acontecem fora da nossa realidade, né, da nossa bolha aqui, da nossa família, com outros familiares que às vezes a gente precisa tomar mais tempo naquele dia para conversar com alguém, para Uhum. ajudar alguém. E aí eu tiro esse tempo também da minha rotina pessoal, das minhas coisas, para fazer. E aí não é todo dia que eu vou conseguir, mas eu tenho sim planejado os meus horáriozinhos. E a Naomi já Ai, acostumou, que sabe? legal. As crianças acostumam. No começo ela ficava ali na minha perna, puxava a minha, né? Aham. Mamãe, falta muito. Mamãe, o que tá fazendo agora? E aí, por causa disso, então fui criando estratégias. Como que eu posso ter esse tempinho sem ela estar chamando mamãe? O que que ela pode estar fazendo nesse tempinho? E aí a gente foi criando estratégias, Uhum. porque o marido trabalha também, né? Agora ele está em casa no último ano, mas antes ele não estava, éramos só nós duas. Então, era uma coisa assim, eu não podia contar com ele para determinadas coisas, porque ele não estava. Sim, imagina. E Então, você sem família, né, B? É uma luta, né? uhum, Eu sei assim, nós também estamos numa situação, é lógico que a gente está no nosso país, então a gente não tem a dificuldade ainda associada à comunicação, que uhum, além, para você deve ser um agravante a mais. Agora não, que imagino que você já deve dominar aí o idioma. Mas nós também vivemos situação similar, que nós estamos também numa cidade onde nós não temos familiar nenhum. Então, uhum, assim, existe realmente essa dificuldade, né, de a gente, parece que a gente tem menos tempo ainda, né, verdade. do que quando você está perto da sua família. Eu Uhum, estive agora nas férias, né, nas nossas mini férias. uhum, Gente, que olha que coisa, eu consegui sair, eu consegui resolver algumas coisas, entendeu? Então, assim, tudo porque estava ali com a família, estava perto, tinha, né, como você buscar uhum. esse auxílio. Mas, B, É. Eu não é tinha isso nem com a interessante. Naomi era de bebê. A Naomi, Ah, com então é. 7 meses, ela já não ia mais pro colo de ninguém. Hum, Antes até, eu acho. Então, imagino. mesmo no Brasil, quando nós íamos visitar e ficar lá um mês, nunca pude deixar com a minha sogra ou com a minha mãe para fazer outras coisas, sempre com ela junto. Então, eu me adaptei muito a isso, entendeu? Eu criei estratégias Uhum.
para sobreviver dessa forma. E eu amo, entendeu? Eu sei que é uma fase Sim, que logo vai passar, daqui a pouco elas estão grandes, daí já saem de casa e ela já tem 6 é anos. verdade. Daqui com Passa 16, muito rápido. 17, 18 vai para college. E aí, sabe? Então eu estou É verdade. aproveitando cada minuto e estou aprendendo a me estruturar para aproveitar esse tempo que eu tenho com ela e tendo um tempo para mim também. E é Que muito legal. bom. B, é Hum, interessante que você fez o comentário, né? Olha só que bom, gente. Como que essa comunidade de mulheres nos fortalece, né? Um ajuda o outro, a gente compartilha coisas boas. Isso que nós temos feito em nossa página aqui do Instagram. Então, quem vocês acham que precisa de informações parecidas, eu convido vocês que vocês curtam a nossa página, né? Sejam nossos seguidores aí, que a gente está sempre passando boas informações. Primeiro que aos que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. Eu vi que chegou aí, o Jefferson chegou, a Annelise, sejam muito bem-vindos, boa noite. B, é interessante que Leandro também chegou agora, olha que legal. Boa noite, Leandro, sejam muito bem-vindos. B, interessante que você me deu uma dica, né? Eu te falei isso, assim, até comentei por alto. Olha que interessante, gente, eu estava conversando com a B, ela comentou comigo que ela criou um tempo de leitura e ela faz isso paralelo com a filha dela. Enquanto a filha dela estava lendo, ela também lia. E ela fez isso desde muito cedo. E aí, quando ela falou isso, eu nem falei nada com ela, que eu ia tentar isso, né? Não é? No verdade. outro dia eu já estava fazendo, no outro dia eu já estava tentando fazer isso. E Uhum. aí foi, para minha alegria, deu muito certo, B. Deu muito Que certo. bom, Eu feliz. coloquei a Mariana, olha só que a Mariana vai fazer um aninho ainda. Uhum. Eu coloquei ela no bercinho dela, coloquei os livrinhos que ela gosta mais e sentei do lado dela. E peguei o meu livro também. E Uhum. aí fiquei conversando com ela e lendo o livro e tal, mas depois eu fiquei em silêncio absoluto. E fiquei ali, lendo, fingindo costume, né? Aí ficava de rabo de olho olhando. E ela lendo. E é muito interessante, porque pelo exemplo, né? O Verdade. exemplo arrasta, né? As Uhum. palavras conversam, o exemplo arrasta. Uhum. Desde tão bebezinha, ela vendo isso. E o convívio que ela tem com os livros, porque aqui em casa tem livro para tudo quanto é lugar, né? Uhum. Em todo quanto é cômodo tem livro. Então, assim, esse convívio, essa experiência que eu estou falando para vocês é para dizer que é possível você incluir novas rotinas que são melhores para a sua família, que vão implementar algo de positivo para o seu lar, e você pode sim fazer o exercício de criar algo novo. O Uhum. nosso cérebro, ele tem um fenômeno, né, que é a neuroplasticidade. É tipo um plástico, sabe? Que Uhum. você tem a flexibilidade, a mobilidade mesmo de se esticar. Então, Uau. o que acontece? Existem conexões neurais. Você imagina uma rede elétrica, né? Quem trabalha com engenharia já consegue visualizar isso que eu estou falando. A gente tem alguns sistemas, né, no computador, ou então de redes de computação, enfim. Você vê que tem várias ramificações. E aí, quando você vê que está indo luz ou energia para algum caminho, e mostra tudo ali brilhando, né? Uhum. Aqueles pontinhos iluminando. São caminhos, são rotas que são ali já comuns, né, de serem feitas. E o que acontece? O nosso cérebro funciona parecido com isso. Quando a gente cria uma rotina, quando a gente tem um hábito, ali hábito de muito tempo, por Uhum. exemplo, acordar e ir ao banheiro para escovar os dentes. Uhum. Um hábito que é bom, mas que é feito continuamente já há muitos anos. Existe essa conexão neural, esse caminho ali, que esse caminho já é existente, já é fácil, o cérebro já entende aquilo de maneira automática. Uhum. Porque para ele é mais fácil, então é tudo mais simples. Eu acordei e já vou direto para ali, para o Uhum. banheiro. Só que esse fenômeno da neuroplasticidade, para a nossa alegria, ele permite que você crie novas conexões. A sinapse, né? A Sheila Procopio está falando, é verdade, coisa mais linda de Deus, coisa mais linda, linda, maravilhoso, perfeito. Então, assim, graças a Deus, né? Existe essa capacidade neural. Nós É. podemos criar novos caminhos. O nosso Uhum. cérebro, ele tem esse fenômeno da neuroplasticidade, que é possível você criar novos caminhos e você criar novas rotinas e novos hábitos. Uhum. Então, a pessoa fala assim, nossa, mas eu sempre fui assim, vou morrer assim. E Uhum. não caia nessa mesmice, né? Porque, na verdade, nós estamos sempre aptos a aprender. Nosso cérebro está pronto para aprender. Uhum. E nós podemos fazer sim.
Sim. através da construção de novos hábitos, né? E Uhum. até, B, também uma outra coisa, os hábitos ruins a gente também pode desconstruir. Com Então, vamos supor que eu certeza. tenho o hábito, né, por exemplo, de fumar, um fumante, né? E aí ele tá sempre faz aquela mesma rotina para fazer aquele hábito. E uma vez ele cai na real e vê que aquilo não é bom para ele. Uhum. Então ele também pode desconstruir, criar gatilhos, criar outras maneiras, outros caminhos diferenciados para que o cérebro entenda que existe um novo caminho ali a ser percorrido. Uhum. E esse novo caminho, se você fizer constantemente, o seu cérebro vai entender que realmente você está ensinando a ele uma nova rota. Isso que é rotina. Uhum. É você está ensinando essa nova rota. A rotina, você pode sim criar novas rotinas para você desenvolver novos hábitos, né? Legal, olha só, é incrível, né? E alguém falou aqui, ó, que Deus é especialista em rotina e até deixou um dia para descansar. E realmente, a gente tem que pegar o exemplo mais básico que a gente usa para criança quando vai começar a trabalhar com rotina. Como que Deus criou o mundo? O que que ele fez? Ele chegou e criou tudo assim? De uma vez só? Tudo bagunçado? Foi Não, jogando as coisas? planejado. Não! A ordem é coisa Ele linda, a ordem é planejou, linda. cada dia foi feito uma coisa diferente. E ele fez como isso? Ele fez em que horário isso? Ele fez durante o dia, ele criou, e depois, tanto é que todos os dias da criação diz, e houve tarde e manhã, e o primeiro dia, e houve tarde, manhã e o segundo dia. Então, quando acabava o dia, Deus acabava as atividades dele. E ele descansava Uhum. daquela atividade. No outro dia, ele fazia outra De parte. manhã, E com algo a gente, repetitivo, né? e com a gente a mesma Rotina. coisa. Isso a gente ensina para as crianças para começar a construir a rotina com eles, para que eles consigam visualizar que tem o horário escuro, é o horário de ir para a cama, e no horário claro é o horário de fazer as atividades. E Isso. cada atividade, como é que são os horários do dia? O dia dividido em manhã, tarde e noite, para nós também. Era o que eu estava falando ali. A minha rotina não é com horário, a minha rotina é por bloco, manhã, tarde e noite. Uhum. Então, esse bloco da manhã, eu tenho essas atividades para fazer. Então, eu finalizo aquilo ali naquele período. O período da tarde é outro bloco de atividades. E o período da noite é outro bloco. Então, eu organizo por blocos. Eu sei que até amanhã acabar, eu tenho que terminar aquelas atividades ali. Se alguma coisa eu Uhum. não conseguir fazer, eu vou tá tendo, se alguma coisa que eu precisava fazer nesse dia, eu vou, por exemplo, começou o dia mais tarde, então eu vou ver o que que eu posso mudar aqui nesse dia, o que que eu posso deixar para depois, ou deixar para amanhã, ou colocar para o início da tarde. Então a gente vai Uhum. manejando aí a rotina, mas você tem que ter aquilo ali organizado para você ter uma linha, senão você vai fazer tudo ao mesmo tempo. E a É gente vê verdade. muito as propagandas dizendo que as mulheres são multitask, né? Conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Multitarefas, né? Não, a gente não consegue. Quer dizer, a gente pode até fazer, mas o aproveitamento não vai ser o mesmo. Não é mesmo. Não Ô, é o B, mesmo. sobre multitarefas, né? Uhum. Existem algumas pesquisas falando sobre isso, né? Algumas pesquisas apontam que a gente perde 40% do tempo quando a gente tenta fazer multitarefas. Não é? E aí, quando a gente vai retomar a atividade, a gente se perde. E aí, Uhum. se você colocasse ela em cadeia, fazer uma primeiro, depois fazer outra, Uhum. ao final das contas, você vai ter muito mais aproveitamento, muito mais produtividade. Com Então, assim, certeza. às vezes as pessoas confundem, né? Produtividade com qualidade, com tempo, enfim, Uhum. existe uma confusão aí, mas isso é tema para uma outra Tá. live. É verdade. B, agora, Hum. interessante também que o sistema límbico da gente, ele é o sistema da onde forma as emoções, né? Uhum. Então, e esse sistema límbico, tem alguns evolucionistas que falam sobre isso, que ele é mais antigo, enfim, mas assim, ele é maior do que o sistema do neocórtex. O neocórtex é o que é responsável pela razão. A Ok. racionalidade, o planejamento, então a parte lógica é do neocórtex. Lado Ele é um pouco esquerdo. menor, é um pouco menor. E aí o que acontece? Quando você tá formando algum hábito, né, ou tem algum hábito ruim ou um hábito bom, quando você quer criar um novo hábito, as suas emoções acabam prevalecendo.
que é a vontade. É o conforto, é o mais agradável, é onde você aprendeu, são da onde você surgiu, né? Aquilo que as memórias afetivas. Tudo aí sai desse campo das emoções. E às vezes é por isso que é tão difícil você conseguir fazer uma nova rotina. Você conseguir desenvolver um novo hábito. É um esforço que a gente precisa fazer. E aí, trazendo agora para o nosso desafio, né? O que acontece? Mamães que estão aí presentes. Eu vi que o pessoal está comentando, eu gostei. É isso mesmo, Sheila. Multitarefas não é vantagem. Fazer muita coisa não é ser produtiva. É exatamente isso. Isso a gente vai fazer uma outra live. Sheila, vou te convidar aí, hein? A Sheila é uma especialista aí em personal organizer. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, Sheila. Obrigada pela sua presença aqui, hein? O pessoal que chegou agora também, sejam muito bem-vindos. O que acontece, gente? Não é fácil a gente, né, criar um novo hábito. Não é fácil mesmo. Alguns especialistas falam, né, que muitas correntes falam aí que é de 21 a 30 dias. Tem vários desafios de 21 dias, é muito comum ouvir isso. Eu, particularmente, acho que é muito mais do que isso que você precisa. Mas é lógico que para você começar, é interessante esse prazo de 21 a 30 dias. É interessante, é uma métrica a ser utilizada. Mas é muito mais do que isso. Porque você imagina, você tem uma vida toda que você construiu, e aí, de repente, você quer desfazer um hábito, por exemplo, da procrastinação. Um hábito que foi construído, às vezes, do seu pai e de sua mãe, passou para você. Quer ver uma maneira como a gente cria, B, em nossos filhos, o hábito da procrastinação? Quando a gente, na última hora, no último minuto, a gente chega em algum compromisso. Aí a gente consegue, vamos supor, entrar na última... Chegamos ali em ponto. E a gente pega e comemora isso. A gente comemora isso. Ai, filho, que bom, olha que legal, conseguimos chegar. Ou então a gente deixou tudo para a última hora, a gente consegue ali, na última hora, resolver o problema, a gente comemora essa resolução de problemas. Então a gente está passando o que para o nosso filho? A leitura para ele. Que você deixar para a última hora é algo feliz. Então são pequenas leituras que a gente precisa de ficar muito atenta, que a gente acaba criando nossos filhos, a gente acaba incutindo esse hábito da procrastinação, que acaba sendo levado até a nossa fase adulta. Então, para você desconstruir um hábito de procrastinação, não é uma coisa que vai levar 20 dias. Então, assim, é muita 20 dias é para você começar, né? Começar. É muita simplicidade eu encarar isso, né, dessa forma. É levar a coisa de maneira muito simples, não é assim. Mas o que acontece? Você trabalhar em equipe, em grupo, é comprovado também, B, que a gente ganha forças, né? Como você falou, o espírito colaborativo. A gente ganha força numa comunidade. Nós nos ajudamos mutuamente e isso faz a gente se fortalecer. Você vai se aprendendo uma com a outra, com aquilo que a outra tem para falar. A gente acaba crescendo, né, nesse clima, né, de bando, né? É quase isso. A gente... E aí... Fala. Não, pode terminar. E aí, esse desafio da rotina de mãe, ele foi pensado nisso. Nós, né, Bê, a gente estava conversando sobre isso, né? Que como que a gente vai, né? Como que a gente arruma tempo para a gente mesmo? Então, foi aí a ideia desse desafio. Esse desafio a gente vai estar começando amanhã. E hoje, na verdade, a gente está abrindo, né, esse desafio porque a gente precisa planejar um dia antes para o próximo dia, no mínimo. Então, a gente já tem um desafio para amanhã. Então, se você ainda não entrou lá no grupo do Telegram, ele é gratuito, nós estamos aí com o link aberto ainda até o final do dia. Então, você pode entrar, pode chamar outras mamães para participar. Mas a Bê, ela vai falar um pouco para a gente como que vai funcionar isso. Bê, me conta. Vou falar para vocês, só deixa eu ler o que a Juliana botou aqui. A Ju está dizendo assim, ó, uma rotina imposta causa o efeito contrário. Minha mãe tinha uma rotina chata com a gente, coitada. Quando casei, fugi de rotina. E depois, para construir um novo significado, é difícil. É verdade, Ju. Foi o que a Mi falou no início, né? A gente tem que ressignificar algumas coisas na nossa vida. E, às vezes, os nossos pais, eles não fazem por... Eles fazem por amor, né? Porque aquilo foi o que eles aprenderam. É daquela forma que eles são.
Então, é a gente que tem que tentar desconstruir e tentar ser um exemplo para eles, porque não é eles que vão mudar, é a gente que tem que mudar, né? É. Então, agora, Ju, tu tem a oportunidade de mostrar para tua mãe, com as tuas filhas, como fazer algo diferente que seja prazeroso para toda a família. Não é verdade? E antes de entrar na questão da rotina, Mito, me permites que eu fale mais uma coisinha? Porque Sim, tu tava só o falando tempo aí da gente já tá correndo, né? bem rapidinho. Porque Tu eu estava tava ali. falando das Aham. sinapses e tudo mais, de criar um hábito não leva apenas 20 dias e tudo mais, da questão genética. E aí eu lembrei, a Uhum. gente ouviu, isso fazem muitos anos que a gente ouviu, mas ficou muito marcado. O Dr. Seng Lee, ele faz muitos estudos nessa parte de genética e ele é especialista em epigenética. Uhum, eu E conheço, conhece o Seng Lee? conheço, Então, aham. e é incrível, né, que ele fala ali, ele usa o exemplo até dos gêmeos, né, que eles são gêmeos univitelinos, eles teriam a mesma genética, tem a Uhum. probabilidade de desenvolver as mesmas doenças, ter o mesmo temperamento, toda essa coisa. Mas por que que um, às vezes, desenvolve um problema e o outro não? Pelo estilo de vida que cada um escolheu. Então, Uhum. a epigenética mostra que mudar essa chavezinha na nossa cabeça, nos prepararmos de uma forma diferente para encarar os desafios do dia a dia, vai fazer com que isso mude na nossa genética também. A gente não vai ativar certos genes que estão ali na gente adormecido, né? Porque todos Uhum. nós temos genes que estão ali adormecidos, porque que algumas pessoas desenvolveram câncer e outras não. Porque algumas, por algum motivo, por algum estilo de vida, por alguma forma de pensamento, desativaram esses genes que estavam adormecidos. Né? Uhum. Então, da mesma forma, funciona para a rotina. Né? A gente, às vezes, ativa genes. Ah, não, sabe? Cria um bloqueio com aquilo, não quero fazer rotina. Não, a gente tem que desativar esses genes novamente. Como? Uhum. Começando através, É. fazendo, entendeu? Botar a mão na massa e fazer. O Ô, nome B, do médico é é, Sank Lee. sangue, isso. B, Yeah. eu estava vendo esses dias, eu até fiz um post, né, de planeje e planejar, né? Vou fazer um outro Yes! agora, vou Legal. fazer um outro agora dizendo o seguinte: crie o hábito de criar novos hábitos. Isso, ótimo, faz, ótimo. Crie o hábito de criar novos hábitos. Por quê? Uhum, Como a gente está vendo, né, a gente viu que o nosso cérebro está pronto. A uhum, neuroplasticidade é esse fenômeno que você consegue realmente fazer com que ele crie novos caminhos para que você substitua os antigos ou uhum, tenha que criar próprios novos, outros novos bons. E aí você utiliza isso a seu favor. uhum, O que acontece é que, às vezes, a gente fica engessado com algumas situações, algumas crenças dominantes, né? Algumas crenças limitantes também, e a gente uhum, não cria novos hábitos. Então, crie hábito de criar uhum, novos hábitos, né? A uhum. rotina B, ela é parte da criação do hábito, mas nem todas as rotinas, elas são hábitos. Mas, porém, todos os hábitos possuem Ó, rotinas. sem rotina. Então, na verdade, a gente está ali, né? A gente utiliza a rotina, é o meio para a gente alcançar alguns objetivos, né? Uhum, Então, os novos hábitos, não tem jeito, a gente só consegue através, eles têm rotina. Então, a rotina, por mais chato que possa ser, né? uhum, A Gil falou aí, né, que a mamãe tinha a rotina chata com a gente. Você pode encarar de maneiras diferentes, uhum, né? É o copo meio cheio, meio vazio, né? uhum, É a uhum, mesma situação, mas um olhar diferente para a coisa. uhum. Mas vamos lá, B, como é que vai ser então esse Tá desafio bom. aí? Que eu tô animada, tô animada. Então, olha, esse desafio surgiu, tá? Em primeiro lugar, quero deixar claro para vocês que eu e a mim não vamos estar ali falando, olha, a gente sabe isso e vai ensinar isso para vocês. Não, tá? O desafio é tentar nos desafiar também. Nós começamos a nos Uhum. desafiar e aí a gente teve a ideia, vamos fazer isso para mais gente, vamos chamar mais mamães, principalmente a Mi, que já estava trabalhando com toda essa história de rotina e sabe de mães que estavam precisando disso. E eu, quando comecei a trabalhar com mostrar a nossa rotina, que também muitas mamães começaram a me fazer pergunta. Então a gente disse, vamos juntar e vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um desafio? Vamos. E a gente botou a mão na massa e a gente está construindo esse desafio para vocês, que serão 5 dias, tá? Vai começar na segunda, amanhã, e vai até sexta.
Então, para cada dia, a gente tem uma proposta diferente. Não significa que vocês, cada dia, vão implementar aquilo e a partir da semana, tem 5 coisas novas na minha rotina. Não, tá? São 5, digamos, 5 coisas que a gente tem buscado implementar na nossa rotina, que tem feito bem pra gente, tem nos dado mais bem-estar para os nossos filhos e para nossa família. Então, a gente vai estar passando para vocês essas ideias para vocês irem aos poucos implementando. Porque a gente sabe que também tem mamães que ainda estão um passo atrás disso. Estão precisando implementar outras rotinas mais básicas na sua vida. Então, a partir do momento que você começa a implementar essas rotinas mais básicas, você já aprendeu outras coisas que são para o seu bem-estar, que você pode incluir na sua rotina, então você já vai começar a praticar, e como diz a Mi ali, fazer no mínimo 21 dias para começar a criar essa rotina, começar a criar esse hábito, tá? Então, o primeiro dia, amanhã, o nosso tema vai ser alimentação saudável, tá? Então, a gente já está passando hoje para vocês. Hoje à noite a gente já vai colocar um post para vocês sobre isso. Vai ter tanto na minha página como na página da Mi, porque eu sei que tem muitas mulheres aí que não se interessam pela minha página porque não tem mais criança pequena, porque não fazem homeschool. Tá tudo bem, entendeu? Vocês têm a página da Mi, vocês seguem a Mi e ela vai estar passando informações por lá. Mas vocês têm que também sim inscrever no canal do Telegram. Que não é se inscrever, é entrar no... Não é canal, é um grupo de Telegram. Grupo. Tá? Que foi criado somente para esse desafio. Então, primeiro lugar, entrem no grupo do Telegram, tá? A partir de lá, a gente vai dizer, fizemos o post, tá lá. Vocês vão olhar o post e vão ver qual que é o desafio. E aí vocês vão tentar implementar, mas digamos que assim, gente, alimentação saudável, como assim? O que eu posso fazer para minha alimentação saudável? Vai lá no grupo. Mi, não sei o que fazer. Olha, eu quero muito diminuir o meu consumo de carne vermelha, por exemplo. Aí a gente vai estar dando dicas para vocês, como vocês podem estar fazendo isso. Ou você já passou essa fase. Vou usar o meu exemplo, tá? O meu exemplo. O que eu tenho buscado muito é ajeitar a minha rotina de planejamento das refeições da semana. Eu não tenho conseguido fazer isso e eu preciso me orientar nisso. Eu fiz uma live, inclusive, essa semana sobre esse tema. Por quê? As lives são muito mais para gente do que para qualquer outra pessoa. A gente faz as lives porque a gente está buscando algo. Então, o que eu estou aprendendo agora? Eu estou aprendendo como planejar as refeições para a semana. Esse é o meu desafio, tá? Por quê? Eu vou ter uma alimentação mais saudável, mais tranquila, se eu conseguir ter isso tudo planejado, não precisar ficar pensando, arrancando os cabelos. Agora, vai ter alguma de vocês aí que, por exemplo, vai dizer assim, olha, BMI, eu como muito carboidrato. E eu não estou feliz com essa situação, estou comendo muito carboidrato, ou eu estou comendo muito açúcar, ou eu estou comendo muita gordura. Tá? O que eu faço? Como que eu posso mudar isso na minha rotina? Como que eu posso ter uma alimentação saudável comendo menos essas coisas? E a gente vai passar para vocês lives que já foram feitas, que falam sobre esse tema, que pode ajudar vocês. A gente vai indicar canais que vocês podem seguir, que vai ajudar vocês nessa conquista. Mas o importante é que vocês, cada dia, vão pensar dentro daquele tema que a gente vai lançar por dia. Eu só estou lançando o tema de segunda, tá? Tem mais 4 temas. Então, aquele tema que a gente está lançando, vocês vão pensar sobre ele e aí vocês vão aplicar isso na vida de vocês. E aí o nosso pedido... A ideia, B... pode falar. Não, termina, desculpa, porque às vezes tem um delayzinho aqui, né, entre a gente, mas continua. E aí, digamos, eu vou usar o exemplo aqui agora da Gabi e da Ju. Eu não sei se elas ainda estão aqui com a gente, a Gabi e a Ju. Elas começaram a acompanhar essa questão das rotinas para as crianças lá comigo. Eu comecei a indicar uns materiais de um outro canal e eu comecei a aplicar com a Naomi e elas começaram a aplicar também com a família delas. E o que elas fizeram? Elas
botaram lá um post, botaram um stories e marcaram a gente. Então é isso que a gente vai pedir em troca. A gente vai trazer esse conteúdo para vocês, a gente vai trazer, ó, a Gabi tá aí, a Gabi tá fazendo, tá implementando, ela já tá vendo benefício na rotina dela com as crianças e agora vai começar contigo, né, Gabi? Então, assim, a Ju também tá aí, ó. Obrigada a vocês duas que têm marcado a gente, obrigada que vocês têm gostado do material. Eu também tô amando. E aí, ó, a Vladinara tá fazendo também, várias pessoas estão fazendo. Então, assim, a gente a gente se preocupa em trazer um conteúdo bom para vocês e o que a gente quer em troca, que vocês marquem lá o desafio Rotina de Mãe, tá? Vai estar lá tudo explicadinho e marquem a gente também para que a gente possa ver o Isso. que vocês estão fazendo, tá bom? Pode Quem falar. ainda não se inscreveu, né, não entrou, por favor, clique lá no link das nossas bios. E vai estar lá, você entra direto no grupo, é gratuito, né? Vocês podem convidar outras amigas. E o objetivo é esse mesmo, gente. A gente está, esse espírito que a gente fala para vocês, de colaborativismo, né? Nós colaborarmos com outras mulheres, a gente crescer nessa comunidade. Então, uma comunidade realmente que se ajude. B, muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente. Mais um pedido, Faltam 2 minutos. Vou Fala. fazer um pedido aqui ao vivo. Fala. Vamos deixar o grupo aberto até amanhã à noite. Sabe por quê? A gente vai estar lançando o desafio hoje e as mamães vão estar marcando o desafio e aí outras mamães vão estar vendo nos stories. E aí, de repente, vai chegar em outras mamães e um dia dá para elas voltarem e acompanhar, porque vai ser através do post. Tá. E aí a gente tem mais um dia. Tá bom? Tá, então. estou boazinha, benevolente. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu sei que a sua rotina também aí, né? Você está com um fuso horário diferente, você tem as suas atribuições. Obrigada por você estar dedicando um pouco do seu tempo para ser tão útil a essa comunidade, né? Imagina, então, eu nós que estamos agradeço. aqui realmente para servirmos, né? Eu acho que esse é o princípio, né, básico do amor, né? É verdade. Nós estamos aqui para servir-nos uns aos outros. E quanto mais cedo a gente descobrir, né, o nosso propósito por estarmos aqui, acho que mais feliz a gente é. Verdade. Tem tantas pessoas falando assim, ai, qual o seu propósito? O que você vê que fazer? Gente, a coisa é tão mais simples do que vocês imaginam. Né? Sirva, seja feliz, ria, Sirva sorria. o celular em primeiro lugar. Se você servir o celular... mais próximo, né? Se você servir a você mesma, puder fazer um bem-estar para você e para sua família, vai ser muito mais fácil de você poder começar a levar isso para outras pessoas. Isso. Acho que não tem pergunta. Né? Acho que não tem pergunta, não né? vi também nenhuma pergunta. Não tem na caixinha então, de pergunta? Então, gente, olha... Não vi nenhuma pergunta, ninguém tem dúvidas. O B, você que está mais acostumada, ele encerra com 1 hora certinho? Ele não encerra mais, Mi. Não! Não, já faz mais de um mês a gente ganhou de presente de Natal do Instagram 4 horas de live. Ninguém fica 4 horas, né? Porque acho que 1 hora é o limite para as pessoas também que estão assistindo, 1 hora e 15, né? O tempo. Sim. A gente não pode fazer muito mais que isso. A gente não é nenhuma banda, né? A gente não veio aqui tocar música. Mas não então, vai gente, cair. É o seguinte, vamos abrir para as perguntas, então, né? Vocês têm alguma pergunta sobre isso que nós falamos agora? Sobre o desafio, alguma dúvida sobre rotina, como implementar? Eu tenho só mais uma coisinha para falar. Se você tiver também, B. A Gabi está pedindo aqui, ó, quando terminar a pandemia, podia enrolar um encontrinho quando a B vier para o Brasil. É verdade. Então, olha, eu aceito, eu topo. Pode ser. Eu já tenho planejado para quando eu for para o Brasil um encontro com mamães homeschool da região aí de Florianópolis. Aqui nós temos um grupo, participe desse grupo. É? Do HS aqui. Então eu estou planejando fazer com as mamães que quiserem vir, fazer uma atividade legal, como se fosse uma saída de campo, mas não tinha pensado nisso, Gabi. Vamos pensar com carinho na tua proposta, Gabi. Olha, sempre com achei ideia. Ótimo. Aí eu vou te conhecer pessoalmente. A Gabi, eu não sei se eu conheço a Gabi, mas eu acho que eu já conversei com ela uma vez, Gabi. Acho que ela frequentava aqui, é a mesma igreja que eu frequentava. Se é que eu estou pensando. A Gabi nasceu na Igreja Central, nasceu, modo de dizer. Quando a minha sogra foi para Floripa, eles frequentavam a Igreja Central. Mas é porque eu cheguei aqui há pouco tempo, então acho que ela já tinha saído para o campo. Acho que chegou a conversar sobre isso uma vez. Agora eles moram
Já faz um tempinho que eles moram em São Pedro de Alcântara. Ah, então acho que é isso mesmo, É, Gabi. Eu acho que a gente já se mas falou. nós Ô, somos a Igreja B, Central. é que eu frequento também. Uhum, Ô, B, eu tava lendo aqui também, assim, que às vezes as rotinas e a criação, né, de novos hábitos, eles não acontecem porque às vezes as pessoas, assim, também acabam querendo porque outras fazem. Então, por exemplo, a gente que vê muito a sua página, vamos supor. Ah, uhum, eu acho tão bonito o que a B faz com a Naomi, que ela faz atividade física todos juntos, em algum horário, enfim. Aí a pessoa coloca aquilo, a motivação dela, em vez de vir dentro dela, das suas próprias motivações, daquilo que ela acredita, ela faz baseado no outro. E uhum, aí acontece que facilmente você acaba morrendo na praia, né? Vamos é, usar esse termo. Você começa a criar uma rotina porque o outro fez, ou uhum, porque você não tem uma motivação real para aquilo, e você uhum, não consegue nem avançar, porque, na verdade, implementar uma rotina não é uma coisa fácil, não é uma uhum, coisa simples. uhum. Então, assim, É, se você não tiver uma motivação, né, com algo muito bem pautado nos seus princípios, nos seus objetivos, nos seus valores, você não consegue ir adiante. Então, assim, uhum, antes de você traçar, né, essas rotinas para sua família, eu sempre falo assim, comece pelo porquê. uhum. O Simon Sinek, ele tem um livro, né, é o porquê, né? Comece pelo porquê, acho que é isso o nome do livro. É esse mesmo, o nome do livro é esse, Comece pelo porquê. Eu gosto muito dele, tá vendo? Eu gosto muito. Ele fala sobre esse círculo dourado, né, que o cerne de tudo está no porquê. Com E certeza. aí a gente até conversou uma vez, né, sobre o Martin Luther King, né? O tema dele, o lema era I have a dream. Uhum, Então, assim, aquele sonho, aquela vontade, aquele porquê que é uhum, tão ali intrínseco à vida dele, que o motivou, né? Ele foi um grande, né, militante pelos direitos civis. Então, assim, ele vivia aquilo, ele internalizava aquilo. uhum. Então, você respira aquilo, você acaba exalando, transbordando. É, Então, assim, na hora que você vai construir uma meta, um objetivo, né, uma rotina, algo que você quer alcançar, primeiro comece pelo porquê. Qual o sempre. motivo que te levou? Uhum, Qual é o motivo que te levou a estar aqui hoje nessa uhum, live? O uhum, que te motiva a querer mudar realmente a rotina da sua família? O que te motiva a estar nesse desafio? Então, primeiro analise isso e encontre a real motivação. uhum. Porque a partir daquele ali, né, às vezes, em momentos de desânimos, em momentos de imprevistos, que isso faz parte da própria vida, né, inerente à nossa vida, você vai, aquela motivação vai te fazer voltar, Claro. né, do ponto onde você parou e você Uhum, continuar. uhum. Então não é baseado no outro, é baseado no que te faz realmente É, importante. E aí o segundo ponto aí sim você vai no como que você vai fazer? E uhum, aí nós estamos aqui para isso, né, Bê? Nós estamos aqui uhum. para isso, para te auxiliar, para te Dar ajudar, dicas. para criar desafios. Então assim, ó, não se contente em ficar só no seu mundo, né? Assim, é, a internet está aí, a gente está aí oferecendo alguns produtos, né, alguns serviços que são muito gratuitos, tem muitas outras páginas também que são interessantes. Não se contente com o seu próprio conhecimento, vá atrás também de como Uhum, fazer. As experiências do outro podem te auxiliar. uhum, E aí sim, o que você vai fazer, né? Que ele fala assim, o porquê, como e o que. Aí sim, você vai saber. Ah, agora eu sei. Eu quero chegar ali. Então, uhum, eu tenho todo isso, né, esse contexto aí. E aí, B, no nosso desafio, a gente vai mostrar uma lista de hábitos, né, como eu te falei hoje. uhum. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria uma lista de hábitos para te auxiliar. São ferramentas que você tem A para Mi te tá auxiliar a criando, você gente. prosseguir. É muito linda. A Mi tá criando, vai ajudar muita gente. Eu vou usar também, porque, olha, muito bom, muito boa ideia, Mi. Deu uma E, rascunhada aqui hoje. e Tem o uma coisa, Smart também, você conhece? Smart. Para a gente criar metas. São ferramentas assim que a gente pode Não, utilizar. Tem o SWOT, tem o 50. Enfim, tem muitas coisas que a gente não pode uso se. nenhuma ferramenta. Não, são técnicas que Uhum. você pode utilizar, né? O Smart é para você conseguir uma meta, para você saber uma meta mensurável, Legal. atingível, enfim. Então, são coisas que a gente pode se valer
dessas Uhum. boas coisas que as outras pessoas têm implementado na Claro, nossa vida. com Então a certeza. gente está nesse desafio para isso, gente. Vamos entrar lá, vamos encher aquele grupo, né, B? Vamos fazer dessa Uhum. semana uma semana mesmo de transformação para nossa vida. Verdade. E uma coisa que a gente não pode esquecer: a força não está na gente para essa mudança, para para reorganizar suas metas, para reorganizar uma rotina, para implementar algo novo. A força não está na gente. A força vem dele, a força vem do nosso Pai, e é através da oração, da sua comunhão diária com Ele, que você vai ter sucesso ou não na implementação disso. Então, Verdade. nós somos apenas instrumentos, eu e a mim, tá? A gente está aqui se dedicando como instrumentos para que Deus nos use para nos ajudarmos, em primeiro lugar, porque se a gente não conseguir se ajudar, a gente não Verdade. consegue ajudar vocês. É, Então, em primeiro lugar, para a gente fazer na nossa vida e aí ajudar vocês a fazer também. Então, vocês têm que estar de joelhos junto com a gente, senão a gente não vai, ninguém vai chegar em lugar nenhum, né, Mi? é verdade. O B, a Hum, Nara, ela fez uma pergunta aqui, né? ah, O fala. prazer de nossa rotina está relacionado ao nosso propósito? Quer responder? Posso responder. Pode responder. Olha, o prazer da nossa rotina está relacionado ao nosso propósito? Pode estar, ou pode não estar. Depende qual que é o teu propósito. O teu propósito é um propósito, digamos assim, egoísta? Ou o teu propósito é um propósito mais aberto, que vai ser um Nobre. prazer mais nobre, que é um prazer para toda a tua família? Porque a gente está falando aqui de rotina de mãe, porque nós enxergamos a mãe como a mulher que está ali tentando dirigir esse barco que é o nosso lar, né? O marido, ele vai dirigir de outra forma. Ele é o sacerdote do lar. Nós somos quem dirigimos, quem guiamos as crianças, a organização do lar. Então, se nós estamos fazendo coisas para o nosso bem-estar, para que isso se reflita na nossa família, então sim. Sim. É, o propósito, Nara, ele é o porquê, né? Como a gente fala, se comece pelo porquê. Comece pelo porquê, em Comece pelo tudo. porquê. É. Então, primeiro de tudo é o propósito. Agora, eu já até fiz também uma vez um post, né, com essa pergunta, né? Qual é a missão da sua família? Né? Nas Uhum. organizações, a gente vê muito isso, missão, visão, né, os valores, tudo assim, isso está visível em todas as organizações. Se nós olharmos a nossa família como se fosse uma organização, tudo bem que com muito mais Uhum. afeto, né, tem Uhum. outras emoções. Agora vamos desconsiderar isso, vamos ver só como uma organização que proporciona bem-estar para os indivíduos que nela residem. Então, vamos pensar Uhum. dessa maneira mais racional. Qual é a missão? Qual é a missão da sua família, Nara? Avalie isso, entendeu? Converse com seu esposo sobre isso. Quando eu me deparei com essa pergunta para minha família, isso fez algumas mudanças aqui. Uhum. Então, assim, qual é a sua missão? Nós, como cristãos, nós temos uma missão diferente de outros, talvez que não seja. Então, qual a missão da sua família? A missão vamos colocar assim, é o pai dos objetivos, né? Ali é o primeiro lugar, das metas, enfim, do propósito. A missão, ela vem em primeiro lugar, antes do propósito, né? Que pode até ser confundido, enfim. Mas assim, qual é a missão? É aonde você quer chegar. Uhum. E aí a missão, ela vai nortear o seu propósito de vida. Uhum. Porque a missão da família é como um todo. Mas cada indivíduo que nela reside, existem seus propósitos. Mas eles têm que estar alinhados a essa missão. Então, Claro. assim, quando você tem isso internalizado, né, qual é o propósito, né, para você fazer o homeschool, por exemplo, com o seu filho? Propósito, por exemplo, para eu ser uma gestora do lar melhor, para eu realmente ter mais tempo para me dedicar à meditação, à leitura, para eu ter mais Uhum. tempo de fazer atividade física, para cuidar da minha saúde. Qual é o propósito que está ali internalizado? Tem que estar ligado à missão. Onde eu quero chegar? Isso Então, é a isso faz primeira muita coisa. diferença, sim. Isso faz Sim, isso muita é a diferença. primeira coisa que a gente faz quando planeja o homeschool, por exemplo. Ali no início do ano que você vai planejar, você tem que pensar o porquê que você quer o homeschool. Qual que é o propósito disso? O que que você quer que a sua criança, o que que você quer para a sua criança?
Enquanto você não tem isso respondido, não tem como ir para frente. E aí você coloca essa missão no papel. E como uma empresa, a empresa bota a missão no papel, não fica só na ideia, tem que botar no papel. E Na cada ação. ano você revisa essa missão, esse propósito, o que Isso. você gostaria, o porquê de você estar fazendo aquilo. Continua sendo aquilo? Você continua com o mesmo propósito? Então então planejamos o restante do ano, mas todo ano você revisa qual que é o E pode propósito ser daquilo. mudado, né? Porque E a gente pode ser muda. mudado, porque você muda de ambiente, você, né, enfim. Mas você tem que ter Bê, isso muito definido. obrigada, querida. Nós não temos mais perguntas. Eu Tá preciso bom. também terminar aqui, porque eu Vai tenho a minha lá. rotina de sono, né? Eu ainda tô no meio da tarde, eu ainda tô na rotina da brincadeira. Ai, que bom. Então, agradeço aí a Naomi, agradeço seu marido, né, bom. pelo espaço, pelo tempo que você dedicou a gente aqui. Tá bom. Obrigada a vocês que ficaram conosco até agora, né? Grande beijo para vocês e nos vemos lá no grupo, né, Bê? Sim, Nos vemos lá no grupo, então, esperamos dos vocês lá. desafios. Grande beijo, fique com Deus, boa noite. Obrigada. Fica com Deus também. Tchau. Beijo. Obrigada, Lita.